escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD. Eu sou a Natália, ajudante da Prof. Lídia. A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Como tem sido a semana de vocês? Espero que tenham tido uma semana abençoada para a glória do nosso bom Deus. Sou a Prof. Lídia, somos da Igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Somos do Distrito 12, Restinga. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD Online. Hoje com a lição de número 9. Olha só que rápido, hein? Né? Que rápido que passou. Cheias. Pois é, hoje vamos falar de mais um herói da nossa Bíblia, um herói da nossa Bíblia. Lembra que estamos estudando os heróis e heroínas da Bíblia? Hoje vocês vão conhecer mais um herói da nossa Bíblia Sagrada. Antes disso, vamos começar com uma oração? Vamos lá? Vamos. Quando eu oro, Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Querido Deus. Querido Deus, Eu te agradeço eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui. Querido Papai do Céu, Querido Papai do Céu, abençoa abençoa as pessoas as pessoas que precisam da tua ajuda, Senhor. que precisam da tua ajuda, Senhor. Ajuda elas. Ajuda elas. Em nome de Jesus. Em nome de Nos Jesus. dá uma aula abençoada. Nos dá uma aula abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus, crianças. Oraram conosco? Espero que que sim. tenham orado conosco. Amém? Antes de falar desse nosso herói, já convido a vocês para pegar papel e caneta, ou lápis e caneta, para anotar o nosso leitura bíblica dessa semana, que vai estar bem comprido, daí dá para vocês lerem durante toda a semana com o papai ou com a mamãe ou com algum outro responsável, se você ainda é uma criança que não consegue me juntar as letras e ler, tá bom? Então vamos para o título da nossa lição de hoje? Vamos! Vamos lá? O título, eu acho que esse é um herói que vocês conhecem muito bem, só que a gente sempre conta a história da outra pessoa ao invés de contar a história dele. Ele se encaixa na história de uma outra pessoa. Vamos lá? Vocês lembram que a gente contou a história, né? No trimestre passado, criança. Pois é, vamos lá? Olha aqui. Mardoqueu, um herói conselheiro. Mardoqueu, vocês lembram quem era Mardoqueu? Vocês lembram? A gente sempre conta a história dela, mas não conta a história. Conta a história do Mardoqueu. Hoje vamos saber por que ele é considerado um herói conselheiro. Vamos para o nosso leitura bíblica. Já pegou o papel e a caneta aí para anotar? Ou o lápis e o papel? O nosso leitura bíblica está escrito lá no livro de Esther. Esther. Capítulo. Olha só, anota aí o livro de Esther. O capítulo 4, todo o capítulo 4, vocês vão ler durante a semana com o papai e com a mamãe. Lembrando, crianças, que capítulo é o grande, ó. O número grande da nossa Bíblia, tá bom? Todo o capítulo 4. Esther também, o capítulo 6. Todo o capítulo 6. E Esther, o capítulo 7. No capítulo 7, vamos ler os versículos do 5 até o 10. Nossa! Tá do 5 ao 10, é menor. Daí, a prof vai escolher um versículo
do capítulo 4. Vou repetir para vocês onde é que está a nossa leitura bíblica. Esther, capítulo 4, versículo... Todo o capítulo 4. Todo o capítulo 4. Que é do versículo 1 até o 17. Esther ainda, capítulo 6, que vai do 1 até o 14. E depois Esther, capítulo 7, do versículo 5 até o versículo 10, tá bom? Vamos lá para o versículo 7 do capítulo 4 e o versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Olha que coisa. Vamos para o nosso Não, e o Memória em Ação. recadinho. Antes de eu ir para o Memória em Ação, a Natália vai dar o nosso recadinho. Eu gosto muito de dar o recadinho pra vocês, crianças. E espero que vocês sigam as instruções do recadinho, vamos lá? A primeira coisa é que quando a criança acessar o site da EBD, já vai estar com a Bíblia aberta, ou o adulto. E já vai deixando seu like, que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. Se inscrevendo no canal EBD Restinga, que está aparecendo aqui embaixo na tela também. E ativar o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo. E nos siga no Facebook, a página EBD Restinga também no Facebook. Isso mesmo. E compartilhe a palavra do Senhor compartilhe. para que mais e mais pessoas possam ouvir. Porque quando você dá o seu like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai levar lá para outros lugares do mundo, crianças. Vai sugerir mais o nosso vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Então vamos para o nosso Memória em Ação. Primeiro eu vou ler aqui na Bíblia, depois eu leio ali e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Vamos lá, nosso Memória em Ação está escrito em Provérbios, o capítulo 13 e o versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Olha aí, quem está obedecendo aí ao papai e à mamãe? Espero que todos estejam. Jesus está vendo, hein? Isso mesmo. Vamos lá para o nosso Memória em Ação? Vamos. 1, 2, 3. Memória em Ação. Memória em Ação. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, Quem despreza os bons conselhos acabará mal. mas quem os segue será recompensado. Mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Vamos novamente? Que- 1, 2, 3. Memória em Ação. Memória em Ação. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, Quem despreza os bons conselhos acabará mal. mas quem os segue será recompensado. Mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 13, criança. Isso mesmo, muito bem. Espero que tenham repetido ó, bem forte. E durante a semana vai falando o versículo para memorizar e guardar a palavra de Deus no coração de vocês. A Amém? gente vai ver. E quando alguém vier com conselho ruim, vocês lembrar aí, ó, dessa passagem na Bíblia, tá bom? Vamos aqui falar do nosso herói? O nosso herói de hoje é chamado de Mardoqueu. Eu acho que a maioria das crianças conhece a história de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um judeu e ele tem sido o herói desde lá, bem novinho, ele foi um herói. Desde quando ele adotou, ó, a priminha dele, Esther. Adotou a priminha dele, Esther. Ele cuidou de Esther como se fosse a filha dele. E ele dava muitos bons conselhos a Esther, sempre orientando a Esther à luz da palavra de Deus. Mardoqueu era tão bom conselheiro para a priminha dele, ou filha adotiva, Esther, aconselhou também que Esther
acabou se casando com um rei e virou uma rainha, se tornou uma rainha. Mas Esté se tornou rainha, primeiro, porque o Senhor permitiu, e segundo, porque ela ouviu os bons conselhos do tio dela, do Mardoqueu. Então, enquanto lá, Esté estava como rainha no palácio do rei da Pérsia, ela era judia, mas o rei não sabia. O rei tinha mandado juntar todas as mulheres, as moças que moravam no reino dele, para que ele pudesse escolher uma nova rainha para ele. Seguindo os conselhos de Mardoqueu, Esté fez tudo conforme Mardoqueu falou e se tornou a rainha. Com o passar do tempo, lá no reino do rei Assuero, tinha um homem chamado Amã. Ele era um dos maiorais do reino da Pérsia, lá do reino do Assuero. Um dos maiorais, abaixo do rei, ele era o que mais mandava. Como ele era um dos maiorais, por onde Amã passava, todos se curvavam perante ele. Todos, menos Mardoqueu, porque Mardoqueu conhecia a palavra de Deus e sabia que só devemos nos prostrar para adorar somente ao Deus do céu, ao Deus verdadeiro. Não devemos nos curvar e adorar a nenhum homem mortal como nós, que também tem pecado como nós. Mardoqueu sabia disso, por isso ele não se curvou quando Amã passou. Daí, Amã ficou com muita raiva, crianças, de Mardoqueu, e intentou uma coisa tão malvada, planejou algo tão malvado, mas ele ficou com tanto ódio de Mardoqueu que ele não quis matar só Mardoqueu. O ódio dele foi tão grande que ele disse: já que ele não quer se curvar perante mim, eu vou fazer com que o rei assine o decreto e mande matar todos os judeus. Que maldade, hein, crianças? Só porque o Mardoqueu não se curvou diante dele, ele intentou matar um monte de gente. Queria matar muita gente, principalmente Mardoqueu, é claro. Então, ele foi, falou com o rei, Amã, né? Amã era um dos ministros do rei, muito importante na corte. Falou com o rei, palavras que o rei se agradou e disse ordenou que ele fizesse um decreto e que matasse todos os judeus. O rei Assuero não sabia que a rainha dele, que ele tanto amava, era judia. Daí ele assinou o decreto, ele confiava muito em Amã, assinou o decreto e permitiu que matasse todos os judeus. Então, o Amã fez esse decreto. Quando Mardoqueu e todo o povo judeu ficou sabendo desse decreto real, um decreto que foi selado com o anel do rei e não se podia voltar atrás. Quando é selado com o anel do rei, ninguém podia tirar. Ninguém podia revogar. Quando os judeus ficaram sabendo desse decreto, crianças choraram desesperados, ficaram, e agora? E foram fazer, sabe o quê? Clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que eles sabiam que podia livrar eles. Então eles foram orar, se desesperaram. E Mardoqueu tinha aconselhado quem? A priminha dele, né? A Esté, e ela estava lá como rainha. Então ele se vestiu de pano de saco, que era um jeito das pessoas demonstrarem a tristeza naquela época. Ele se vestiu e foi para frente do palácio. Ninguém podia chegar lá no palácio e entrar no palácio. Ele foi para frente do palácio. Quando um dos servos da rainha Esté
Mardoqueu lá, ele imediatamente, a rainha Esté, quando viu, mandou o servo dela ir onde estava Mardoqueu e saber porque ele estava vestido assim, mandou levar roupa para ele. Quando ele chegou lá, ele contou tudo para ela. Lembra aqui que a prof falou? Que a prof leu aqui? Aí ele foi e contou tudo para Esté. Fez saber tudo o que tinha acontecido, que Amã tinha feito um decreto para destruir todo o povo judeu. E falou para Esté, daí ele deu mais um conselho a Esté. Vai, Esté, até o rei e suplica a ele por nós, por todos os judeus. Aí Esté mandou o servo dele falar para Amã, né? O servo dela falar para Amã que ela não podia entrar. Ninguém naquela época podia chegar e até onde estava o rei se não fosse chamado. Se fosse até o rei sem ser chamado, poderia até ser morto, crianças. E já fazia 30 dias que Esté não tinha sido chamada para tomar um café com o rei, tomar um chá da tarde com o rei. Ela não tinha sido chamada à presença do rei. Então, se ela fosse, ela poderia até ser morta. Aí a mãe disse assim a ela: quem sabe que o Senhor não te colocou aí, porque o Senhor já sabia que ia acontecer isso ao povo dele. E se tu se recusares, então o Senhor irá levantar outra pessoa, fazer com que o povo dele seja liberto, que o povo dele não morra pelas mãos de Amã. Aí a rainha Esté ouviu o conselho mais uma vez do Mardoqueu e disse assim: peça para todo o povo jejuar e orar por mim, que eu irei adentrar aonde está o rei e falarei com ele. Mas enquanto isso, vocês ficam orando aqui e jejuando aí, e eu também estarei orando e jejuando aqui com as minhas servas. Esté foi e seguiu o conselho de Mardoqueu, do primo Mardoqueu, e ela jejuou, ela orou a Deus. Tá vendo a importância da oração? Tudo que a gente fizer, antes mesmo da gente fazer, a gente tem que orar a Deus, para o Senhor abençoar, para o Senhor abrir os nossos olhos, a nossa mente para o que a gente deve e como a gente deve fazer, porque aí tudo sai certinho, quando Deus está no comando, quando a gente ora primeiro a Ele. Então Esté fez isso, seguiu os conselhos de Mardoqueu e entrou na presença do rei. Quando ela chegou na presença do rei, se o rei estendesse o cetro dele para ela, ela poderia viver. Mas se ele ficasse lá, com o cetro lá levantado, ela iria morrer. Quando Esté foi, gente, chegando até a presença do rei, Deus tocou no coração do rei e fez com que ele baixasse o cetro. E ela se aproximou do rei. Então Esté foi, falou com o rei, e aí o rei disse assim, Deus tocou lá no coração dele, que ele sentiu tanto amor por Esté, que ele disse assim: pede o que quiseres, que até metade do meu reino eu te darei. Nossa. Aí ela foi, ela sabia, Deus já tinha colocado lá no coração dela, ela já sabia, ela ouvia os conselhos do tio Mardoqueu dela e já sabia o que fazer. Então ela foi e disse ao rei: rei, vim te chamar para um jantar. E o rei se alegrou: claro que eu irei. E também vim chamar Amã para esse jantar. A Amã ficou muito feliz. Olha só, a rainha chamando ele para o jantar, ele ficou muito feliz. Apesar que nesse momento Amã já tinha preparado, crianças, a forca para Mardoqueu e para todos os outros judeus morrerem. E Amã ficou muito orgulhoso, pois ia num jantar junto com a rainha e com o rei. Enquanto isso, antes de acontecer o jantar,
da rainha Esther, o rei foi dormir, que seria no dia seguinte jantar. O rei foi dormir. Enquanto ele está lá, ia dormir, ele não conseguia dormir. Deus tirou o sono do rei. O rei ficou perturbado, não conseguia dormir agora. O que é que eu vou fazer? Não consigo dormir. Aí, ele foi e pediu para que um dos servos dele se lesse a história do reino dele, para ele. Aí os servos dele foi e leu a história do reino, né? Dos acontecimentos do reino. Enquanto estava lá lendo a história dos acontecimentos do reino, então, crianças, deixa a prof ler aqui. Tem partes que a prof gosta bem de ler aqui, para vocês saberem que tudo isso que a prof fala está, na nossa Bíblia, a história verdadeira que aconteceu. Não é historinha de livrinho, não, criança. Não, verdadeira. Então, enquanto o rei estava lá sem sono, e o servo foi lá ler a história para ele, aí o servo leu uma história. Que há um tempo atrás, um certo homem chamado Mardoqueu ficou sabendo que tinha dois eunucos do rei, dois eunucos do próprio rei, duas pessoas lá do palácio, que tinham planejado pôr as mãos sobre o rei Assuero. Tinham tentado coisas mal sobre o rei Assuero. E isso foi os dois servos deles, os dois eunucos, Bigtan e Teres. Mardoqueu tinha descoberto que esses dois homens iam fazer mal ao rei e avisou ao rei antes de tudo isso acontecer. E o rei acabou tirando, né, esses dois eunucos do reino, foram castigados. Só que aí o rei perguntou: o que nós fizemos? Esse homem salvou a minha vida. E o que nós fizemos para com ele? Aí o servo que estava lendo disse: não fizemos nada para com ele. Aí ele: nada? Mas não pode, ele salvou a minha vida. Quem está aí no palácio? Quem é que está comandando o palácio? Aí ele disse: o teu servo Amã. Ele disse: então vai lá e chama Amã. Aí Amã foi correndo à presença do rei. Chegou lá na presença do rei. Aí o rei perguntou assim a Amã: Amã, o que eu devo fazer para alguém a quem o rei procura honrar? Ao homem, o que o rei quer bem? A quem o rei procura honrar? A Amã ficou toda orgulhosa. Disse: alguém que o rei procura honrar? Pensou, né? Deve ser eu, que eu sou o maioral aqui na casa no palácio real. Então o rei deve estar querendo fazer alguma bondade para comigo. Pensou ele rapidamente. Quando ele pensou, aí ele disse assim, vou lá para a Bíblia de novo: rei, o homem, o que tu deves fazer para o homem do que se agrada? Faça o seguinte, rei: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo a quem o rei costuma andar montado. Põe uma coroa na sua cabeça e entregue o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam deles aquele homem a quem o rei deseja honrar. E leve, a prof está lendo aqui, o capítulo 6, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10 eu vou ler. Aí, estou no versículo 9. E vistam daqueles homens a quem o rei deseja honrar, e leve ele no cavalo pelas ruas, e saia apregoando, e saia gritando: assim se fará homem ao quem ao rei se agrada. Olha que honra, vestir a roupa do rei, colocar a coroa do rei. A Amã se sentiu todo. Com certeza será comigo. Só que aí o rei pegou e disse assim: então apressa-te, Amã. Pega as vestes real, tudo que tu dissesse, apressa-te e vai e faze a Mardoqueu. Imagina, crianças, como deve ter ficado a cara de Amã. Ele deve ter olhado assim ao rei: sério, rei? Pensado assim:
Eu pensei que era eu. Mas é o Mardoqueu. O rei vai, apressa-te e faz assim a Mardoqueu. O rei é que mandava, então ele teve que fazer tudo o que ele tinha dito, que ele pensava que era para ele, teve que fazer a mão. Pegou uma veste real, vestiu a veste real em Mardoqueu. Deixa eu botar aqui. Pegou a coroa, colocou uma coroa em Mardoqueu. Colocou Mardoqueu no cavalo do rei, no cavalo real. E como ele era um dos maiores no reino, ele mesmo teve que, sair andando e ir falando. E assim se fará ao homem a quem o rei quer bem. Então ele, criança, que intentou mal contra Mardoqueu, Amã, que intentou mal contra Mardoqueu e contra todo o povo judeu, ele mesmo teve que fazer um bem muito bom. E os outros servos devem ter ficado com a cara no chão assim, nossa, Amã que teve que fazer isso para Mardoqueu, a quem ele está tentando matar. Então, ao passar do dia que tudo isso ele fez, depois ele teve o jantar com a rainha. O rei chegou lá no jantar, o rei perguntou a Ester: dize-me o que queres e eu te darei até metade do meu reino. Ester foi, jantou e ainda não falou o que queria. Chamou-o para o jantar no dia seguinte. No dia seguinte, Ester falou para o rei: rei, alguém está tentando matar, aniquilar o meu povo, a mim e o meu povo, a todo o povo judeu. Então, que o rei possa revogar. Se ainda ele tivesse pensado em prender, em sermos escravos, mas não, eles querem matar todo o meu povo e eu não conseguirei, rei, viver com essa dor de todo o meu povo ser aniquilado. O rei se enfureceu porque ele amava muito a Ester e perguntou: quem intentou fazer mal à minha rainha e ao seu povo? A Ester foi e falou para o rei que o perverso Amã tinha tentado fazer isso com ela e com o povo dela. Então, criança, naquela mesma noite em que Amã ia matar Mardoqueu, enforcar Mardoqueu, o rei mandou que ele próprio fosse enforcado naquela forca que ele planejou para Mardoqueu e todo o povo judeu. Então, e assim, Amã acabou sendo enforcado, sendo morto. E Ester foi e falou para o rei para ele fazer outro decreto, que anulasse aquele decreto. Como não podia, o rei fez um decreto em que o povo pudesse se defender. Ester, através dos bons conselhos do primo dela, Mardoqueu, livrou todo o povo judeu de ser morto, toda a nação judia de ser morta. Porque ela ouviu os bons conselhos do primo Mardoqueu. Quando a gente escuta os bons conselhos do papai, da mamãe, a gente se dá bem. O Senhor abençoa muito a gente. E quando a gente também dá bons conselhos, criança pode dar bom conselho? Claro que pode. Sabe quando aquele coleguinha tá ali querendo brigar ou querendo pegar algo que não é dele? A criança vai lá e aconselha: não faz isso, o papai do céu não se agrada. E o Senhor com certeza abençoa muito a sua vida, porque você deu bom conselho. E abençoa quando você também ouve o bom conselho da mamãe, do papai, das profs e de alguém que dê um bom conselho. Amém? Amém. Então, que você possa entender que quando você dá um bom conselho à luz da palavra de Deus, ou recebe, aceita e segue o bom conselho,
o Senhor com certeza abençoará muito a sua vida e você viverá muito bem na presença de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar um louvor antes de fazer nossa oração? Não, para encerrar? Vamos para encerrar? Caiu tudo de mais do que eu aqui, não tem problema. Nossa, tudo bem. Vamos cantar? Crianças? 1, 2, 3. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, bem juntinho dele. É bom, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, bem juntinho dele. É bom, é muito bom, é bom demais. Quando a gente anda, bem juntinho de Deus, a gente ouve os bons conselhos e a gente também aprende a dar bons conselhos à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Feche os olhinhos e ora junto conosco, tá bom? Senhor Jesus, Senhor Jesus, te agradecemos te agradecemos por mais uma aula da EBD. por mais uma aula da EBD. Querido Deus, Querido Deus, me ajude me ajude a guardar a guardar e a praticar a tua e palavra. a praticar a tua palavra. Me ajude Me ajude a seguir os bons conselhos a seguir os bons conselhos e também a dar bons conselhos, e também a dar bons conselhos para que sejamos muito abençoados para que sejamos muito abençoados por ti, Deus. por ti. Fica conosco, Fica nos conosco, dá uma semana abençoada. nos dá uma semana abençoada. Abençoa toda a nossa família Abençoa toda a nossa e família o nosso país. e o nosso país. Em nome de Em Jesus, nome de Deus. amém. Amém! Amém, criança. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha uma semana abençoada e siga os bons conselhos e ore e peça a Deus que você saiba dar também bons conselhos. Amém? Eu queria mandar um beijo especial para todos vocês, crianças. Beijo, fica com Deus. Eu queria dizer que Jesus está aí na casa de vocês e com vocês. Amém. Tchau! Tchau.